A vida é injusta? Muitas pessoas se sentem injustiçadas pela vida, dizendo que seus objetivos não são alcançados, que suas metas não se concretizam, que seus sonhos não se tornam realidade. E o pior, essas pessoas olham para a vida de outras pessoas, comparando a vida delas com a sua vida. E isso é um erro. Nós jamais devemos olhar para a vida de uma outra pessoa fazendo comparações com a nossa vida. Uma, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um destino próprio, tem uma vida própria. E fazer comparações nesse sentido apenas desestimula o indivíduo, o desmotiva, o desanima. Então, cada um precisa olhar primeiramente para a sua própria vida, para a sua vida interior, para a sua intuição, para os seus sentimentos intuitivos. É para isso que o ser humano precisa olhar, de forma atenta, verdadeira, sincera, buscando encontrar respostas dentro de si, porque as respostas estão dentro de cada um. Se ele buscar encontrar respostas na vida de outras pessoas, fazendo comparações em relação à sua vida, reclamando que a vida é injusta, que algumas pessoas têm seus sonhos realizados e outras não, que algumas pessoas se dão bem e outras não, o ser humano vai continuar vivendo de forma desanimada, desestimulada. Porque é preciso primeiramente encarar a sua vida como algo único, como algo exclusivo, algo autêntico, original, como um trabalho a ser realizado. E somente realizamos um trabalho com eficiência quando nos debruçamos sobre ele. Se olharmos para o trabalho dos outros, não fazemos o nosso próprio trabalho. Então assim é com a nossa vida. Se ficarmos olhando para a vida dos outros, não vivemos a própria vida, não encontramos as respostas de que precisamos. E de modo algum a vida é injusta. De modo algum a vida é injusta. Existem pessoas que reclamam demais. E não adianta reclamar. O tempo que se perde com reclamações é desperdiçado. É o mesmo tempo que falta na hora de promover as realizações. Então, é preciso reclamar menos e fazer mais. Eu sei que não é fácil. Nos dias atuais vivemos num mundo, numa sociedade que vivencia crises tremendas. A nossa sociedade está completamente desequilibrada. Não vivemos num tempo onde a meritocracia é enaltecida, mas sim o oportunismo, a safadeza, a politicagem. Mas isso também não deve nos desanimar. Não podemos olhar para essa realidade terrena, precisamos olhar para além dela. Precisamos olhar para o mundo espiritual, para a vontade de Deus. Precisamos primeiramente buscar realizar a vontade de Deus. E como fazemos isso? Ouvindo a nossa intuição, fazendo o que a nossa intuição diz. Muitas vezes, quando fazemos o que a intuição diz, entramos em choque com o mundo. Sim, por isso muitas pessoas não seguem a intuição. Muitas delas até ouvem a intuição e daí observam as contradições do mundo e como é difícil viver nesse mundo contraditório. Então essas pessoas colocam a intuição de lado, seguindo friamente a razão calculista. Mas é um erro. É um erro. Cristo mesmo falou de um caminho estreito e íngreme. E falou do perigo das alamedas largas e cômodas. Qual é esse caminho estreito e íngreme? O caminho apontado pela intuição, que muitas vezes nos atira contra
o mundo, contra a sociedade, porque a sociedade está indo numa direção e quando despertamos espiritualmente, ouvimos a nossa intuição, acordamos e vemos que essa não é a direção certa e daí buscamos seguir a direção certa, que é o nosso caminho particular, e daí entramos em choque com o mundo, com a sociedade. É assim mesmo, fazer o quê? Comigo é assim, mas é o preço a ser pago. O que fazer numa situação dessas? Bancar o fracalhão? Reclamar da vida? Se queixar para Deus dizendo que a vida é injusta? Dizer que outras pessoas têm uma vida mais fácil que a nossa? Olha, essas pessoas que aparentemente têm uma vida mais fácil, muitas vezes podem estar dormindo, não enxergando a vida como ela é, e muitas pessoas então invejam esses dorminhocos, que na verdade são retardatários da vida, que não identificaram os reais objetivos da existência. Então, não adianta reclamar que a vida é injusta, não adianta olhar para a vida dos outros acreditando que a vida dos outros é melhor que a nossa, porque não é assim. E aquele que aparentemente tem uma vida melhor talvez esteja dormindo. Aquele que acredita nas ilusões do mundo, as seguindo, conseguindo o sucesso através dessas ilusões, despertando a inveja nos outros, talvez seja o maior dorminhoco. Aquele que está em último lugar na fila, né? Em último lugar na fila, na perspectiva espiritual. Então, é preciso encarar a vida de frente, é preciso estar ciente de que a vida aqui no plano terreno não é fácil nos dias atuais. Tudo poderia ser diferente se a humanidade fosse mais espiritualizada, as concepções seriam diferentes, mais pessoas se deixariam orientar pela intuição e assim as pessoas intuitivas encontrariam uma vida um pouco mais fácil, uma vida sem tantos desafios, né? Então, o problema é que a humanidade segue um caminho muito racional, um caminho que busca apenas vantagens imediatas. É isso que as pessoas querem. A maior parte das pessoas quer isso, apenas o sucesso material. Elas não buscam o reino dos céus primeiramente, como recomendou Jesus. Elas buscam meramente o reino terreno. E vão para a igreja apenas para reclamar que não conseguem alcançar seus objetivos, ou para buscar sufocar o sofrimento que é decorrente das escolhas erradas. Então as igrejas hoje são, na verdade, espaços onde as pessoas tentam aliviar suas culpas, o seu sentimento de culpa. É isso. A maior parte dos fiéis vai à igreja para tentar aliviar o seu sentimento de culpa, por mais que não o percebam, ou o percebam, mas fazem de conta que não percebem. E quantas dessas pessoas que vão constantemente na igreja não se sentem injustiçadas diante da vida, olhando com inveja para a vida de outras pessoas, falando: oh, olha só o sucesso que o camarada alcançou, que o fulano, beltrano e o cicrano alcançaram, e eu não consigo nada da minha vida. Mas o que acontece é como eu disse antes. Aquele que obtém grandes sucessos aqui pode ser o mais dorminhoco de todos. Ele está indo junto com a maré, junto com essa corrente materialista. Pode não ter vida própria, pode ser apenas uma engrenagem desse sistema materialista, mas isso não quer dizer que o indivíduo não deva buscar conquistas materiais, porque elas fazem parte da vida. Precisa existir apenas um equilíbrio.
O ser humano não pode renegar a sua vida espiritual em detrimento da vida material. Nisso está o erro. O problema é que muitas pessoas buscam apenas o bem-estar material, o bem-estar corporal, as comodidades materiais, ou seja, a zona de conforto. Quando o ser humano faz da zona de conforto a sua busca, ele adormece. E daí ele perde a real percepção da vida. A real percepção da vida, ela desperta no dia a dia, no combate, nesse duelo da vida, em meio às dificuldades, em meio às crises, muitas vezes também. Quando enfrentamos um momento de crise, estamos muitas vezes bem mais abertos às reais necessidades da vida do que nos bons momentos, nos momentos de felicidade. Então, os próprios altos e baixos da vida têm a função de nos despertar, de nos arrancar da zona de conforto, dessas comodidades que adormecem e fazem o indivíduo se esquecer do propósito real da sua vida, que é o desenvolvimento espiritual. Então a vida não é injusta. Existe no universo, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, a lei da causalidade. A lei da causalidade estabelece que, para cada causa que o ser humano fornece, ele terá que colher um efeito. É assim. Então, se a vida de muitas pessoas não é boa, é porque elas próprias forneceram os elementos para isso. Talvez não nessa vida, mas numa vida anterior, numa outra encarnação. Eu sei que a maior parte dos meus inscritos não acredita nas reencarnações, mas eu acredito. Você consegue observar nitidamente que há uma diferença tremenda entre as crianças. Existem crianças que já têm problemas sérios, né? Em decorrência do quê? De coisas feitas em outras encarnações. E não é porque eu acredite nas reencarnações que eu seja espírita. Quem deduz isso é muito estreito, é muito pequeno. Eu não frequento centro espírita, eu não consulto médiums, eu não leio a literatura espírita. Mas algumas pessoas são tão estreitas, tão míopes, tão reducionistas na sua visão, que logo deduzem que alguém que acredita nas reencarnações é espírita. Sendo que eu acredito que as reencarnações estavam presentes nos primórdios do cristianismo e que tudo isso foi retirado com o passar do tempo, como muitas coisas foram retiradas da doutrina cristã e da Bíblia por interesses humanos. Então, esse cristianismo que temos hoje é todo retalhado. A Bíblia foi retalhada ao longo de séculos. O cristianismo crucificou Cristo pela segunda vez. A primeira crucificação quem fez foram os judeus. E a segunda crucificação foi promovida pelo próprio cristianismo. E por isso estamos aí, diante de um Ocidente e um Oriente doentes. Estamos diante de uma humanidade doente, que não consegue encontrar respostas, porque as pessoas estão dormentes em seu íntimo. As pessoas dormem, as pessoas não estão acordadas para a vida. Apenas se grudam em alguma coisa, em uma ideologia política, em um partido, numa religião, numa dessas espiritualidades bagaceiras que existem por aí. Tudo isso junto apenas desvia as pessoas de si mesmas. E quando estão num momento de sofrimento, se sentindo perdidas, tristes, afirmam que a vida é injusta. Mas a vida não é injusta, meu amigo. Nós simplesmente colhemos o que plantamos.
O nosso sofrimento pode ser decorrente de algo feito nessa vida ou numa vida anterior, né? E mesmo o sofrimento é pedagógico, ele tem muito a nos ensinar. Quando estamos passando por uma fase ruim, sentimos algo dentro de nós. A dor desperta, o sofrimento desperta para uma visão nova da vida. É como um parto. Não existe parto sem dor. E o mesmo parto que traz a dor também traz a vida. É assim na nossa existência. Nós precisamos aproveitar os inúmeros momentos da vida, tanto a felicidade como a tristeza, para desenterrarmos cada vez mais o talento que existe dentro de cada um de nós. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!